porte como nós temos, né? Bom, eu tenho a impressão que a grande maioria das obras de grande porte que foram feitas no Brasil, principalmente, como você falou, as hidrelétricas, elas foram feitas dessa maneira. Com seriedade. Eu espero que sim, mas eu tenho a impressão que dificilmente você faria uma hidrelétrica de uma maneira diferente. Fazer um projeto executivo completo, tá certo? E depois contrata uma construtora de, bom, agora você faz, por preço global, tá certo? Acho que seria difícil. Ele talvez pudesse fazer, desde que na elaboração da sua proposta, ele fizesse de novo todos os passos do projeto executivo para ver se ele pudesse confiar nisso aí, fazer direito o projeto, né? Então, agora, o Carlos Otto, você tocou num ponto nessa área de transporte, que eu sei que você teve uma participação muito importante na área de transportes. Inclusive, você participou da criação daquele projeto que foi implantado no Paraná, chamado lá de Ligeirinho, que é um projeto de transporte de massa por ônibus, onde tem algumas características diferenciadas. Esse projeto foi criado aqui no Brasil e o Carlos Otto participou dessa criação, onde algumas características, como, por exemplo, a bilhetagem não é feita dentro do veículo, a pessoa paga o bilhete fora, como no metrô. As estações têm na mesma altura do patamar do ônibus, ou seja, não tem que descer e subir escada, o que traz uma qualidade no transporte muito maior. Essa competência toda que teve aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, São Paulo, a hora que foi contratar esses corredores, acabou chamando uma empresa de fora do Brasil. Havia necessidade disso? Olha, a engenharia perdeu essa competência que ela tinha? Não, eu não acredito, viu? Aliás, para dizer a verdade, eu nem sabia disso que você está me falando. Até porque o primeiro corredor desta maneira foi projetado pela nossa empresa, tá certo? Que foi o corredor, se eu não me engano, o Largo do Paissandu, Vila Nova, Cachoeirinha, tá certo? Todo aquele trecho dentro da cidade, Avenida Rio Branco, tudo, já foi feito neste sistema por ocasião da administração da prefeita Erondina, tá certo? Esse foi o primeiro corredor que foi feito dessa maneira, com os veículos com a porta do lado esquerdo, tá certo? Depois que o veículo chegava do outro lado do Tietê e tal, entrava numa zona da cidade, vamos dizer, onde não eram mais avenidas, eram ruas, aí ele funcionava como um ônibus comum, com as paradas do lado direito. E realmente, como você falou, todo esse sistema, vamos dizer, de os ônibus andarem na faixa central, todo, foi desenvolvido no final da década de 70, tá certo? Início de 80, foi implantado aqui na Avenida Paz de Barro, em São Paulo, com o sistema trólebus, depois foi implantado em Recife, e muita coisa. Surgiu o corredor 9 de Julho Santo Amaro, e eu acho, e hoje em dia, vamos dizer, acredito até que uma parte importante, uma melhoria importante que está acontecendo na cidade de São Paulo, são as implantações desses corredores, vamos dizer assim, nessas principais avenidas. Quer dizer, o transporte público, eu não sei se está muito mais confortável, mas com certeza está mais rápido. E agora a cidade de São Paulo vai estar dentro do programa do nosso atual prefeito Kassab, de fazer mais um volume substancial de corredores, exatamente. Como 300 e tantos quilômetros de corredores, né? Isso deve trazer, sem dúvida nenhuma, uma melhora para o nosso transporte público, né, Carlos Otto? Não tem dúvida, eu acho que sim. Inclusive porque eu acredito que, já que a gente não pode fazer metrô imediatamente, é uma alternativa, né? Pelo menos até o metrô ficar pronto, tá certo? Que esses corredores podem atender melhor, né, a população. Agora, Carlos Otto, eu gostaria que você me falasse também de um projeto na área de transporte aqui na cidade de São Paulo, que são as marginais pedagiadas.
Esse é um projeto que você vê com uma oportunidade para São Paulo desafogar o seu trânsito? Olha, eu pessoalmente não analisei, vamos dizer, esse assunto, mas eu acredito que algumas empresas, alguns engenheiros analisaram e dizem que ele fisicamente é viável, né? Então, provavelmente, eu acredito que seria uma solução, até porque eu não vejo outra alternativa para cidades assim do tipo como São Paulo, a não ser você cobrar pedágio, tá certo? Seja nas marginais, seja no centro expandido, tá certo? O grande problema que eu vejo aqui não é o problema de como você fazer, o que fazer, mas seria o cadastro, vamos dizer, dos veículos. Como é que você vai cobrar isso, vamos dizer assim, de quem está usando o carro nessas áreas? Porque eu tenho a impressão que uma grande parte da frota que circula em São Paulo provavelmente está com o endereço errado, tal, você teria dificuldades em mandar a conta, vamos dizer assim, para essas pessoas. Porque eu tenho a impressão que o sistema de Londres, por exemplo, funciona através de uma fotografia da placa. Quer dizer, existem não sei quantas câmeras monitorando o centro de Londres e alguém tomando nota, e à medida que a placa vai aparecendo, no dia seguinte vai a conta para o fulano e ele tem que pagar no dia seguinte. Eu gostaria de saber como é que faria isso aqui em São Paulo. Você não pode exigir que todo mundo tenha um sistema tipo sem parar. Seria uma outra hipótese. Só entra no centro expandido, só circula na marginal. Na marginal seria mais fácil. Né? Inclusive em Santiago, no Chile, tem um sistema assim, né, de avenidas pedagiadas. Sem parar, com o sistema sem parar. Com um sistema semelhante ao sem parar, né? E onde de tempos em tempos, de espaço em espaço, vem uma cobrança. Isso. E os valores não são de assustar, são valores baixos. As pessoas que usam todos os dias essas avenidas acabam pagando algo tipo 30, 40 dólares por mês, então não é uma quantia que seja assustadora. Pode ter certeza que ele está economizando mais do que isso. Economizando mais tempo de trânsito, tempo de trabalho dele, em vez de ficar no trânsito, né, não fica no carro, né, vai ficar em casa ou na sua atividade profissional, né? O Carlos Otto, o nosso tempo está terminando e hoje, então, nós estamos vivendo uma época muito favorável para as empresas de engenharia. Esses projetos, então, estão sendo contratados num volume muito grande para as empresas de engenharia. Eu acredito que esteja começando a aparecer isso que você está falando. Mas eu acho ainda muito, dentro da necessidade, eu acho muito pouco. Tá certo? Eu acho que deveria realmente as empresas de engenharia, como a nossa, vamos dizer, que uma grande parte desse setor foi sucateado nos últimos 20 anos, né? Muitas desapareceram ou ficaram tremendamente pequenas, né? Quase com os seus sócios fundadores mantendo a empresa até hoje, né? Eu acho que essas empresas estão aí, tá certo? E elas poderiam participar, vamos dizer, com toda certeza desse processo. E realmente eu espero que aconteça isso. Agora, o que está acontecendo ainda é bastante modesto, na minha opinião. E é uma inteligência que nós não podemos perder. Isso é uma coisa brasileira desenvolvida com muito suor, com um custo muito elevado, uma tecnologia que foi desenvolvida e que não pode ser perdida. Fica, Carlos Otto, aqui o nosso agradecimento para você por ter participado conosco nesse programa e vamos procurar conversar mais com as empresas de governo para que elas
possam ter um banco de projetos para, inclusive, os administradores poderem escolher aqueles projetos que eles vão poder executar. Muito obrigado, Carlos Otto. Nós estamos encerrando o programa Cresce Brasil, programa produzido pelo PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Muito boa noite, estaremos de volta na próxima segunda-feira e obrigado pela sua atenção.